Irmãos, cada vez mais, toda vez que eu medito na palavra, eu chego à conclusão que a perseverança, aliada à sabedoria, é o caminho mais rápido para a gente alcançar os nossos objetivos. E para alcançarmos o que Deus tem preparado para nós chegarmos nesse objetivo, cada vez mais eu chego à conclusão que a necessidade de perseverança e sabedoria. São dois pilares, a perseverança e a sabedoria, que eu vejo assim, estão conectados com duas coisas, a perseverança e a sabedoria, com a oração e jejum. Eu vejo que isso aí, irmãos, é o básico para você prevalecer diante das circunstâncias diversas que você enfrentar na tua vida. A perseverança, a sabedoria, a oração e o jejum. São tudo coisas que estão conectadas uma com a outra. E vou compartilhar uma palavra com vocês. Vocês vão ver que estão conectados aqui a oração, o jejum, a perseverança, a sabedoria, estão conectados uma com a outra. É aqui no livro de Marcos 6,45. Quando Jesus dá ordem para os discípulos atravessarem o mar por outro lado. Eu imagino que seria um braço de mar. E Jesus dá uma ordem para o discípulo, eu vou aqui orar e vocês peguem o barco e atravessam por outro lado. E veja bem, os discípulos, em sabedoria, em obediência, melhor dizendo, eles pegam e obedecem Jesus. E pegam o barco e começam a atravessar o mar. Eles obedecem. Agora veja que interessante, irmãos. Está escrito na palavra que na hora que eles pegam o barco, estava se pondo o sol, era o final do dia. E eles começam a remar o barco e diz que lá para a quarta vigília da noite, ou seja, dizem que é por volta das 3 horas da manhã, diz que o vento já era contrário. Ou seja, o tempo que eles estavam demorando para chegar lá, já era para ter chegado há muito tempo, mas como o vento era contrário, então eles não estavam conseguindo chegar. Por quê? Porque o vento era contrário. E isso diz muitas vezes com situações da nossa vida. Que às vezes a gente pensa assim, o vento está contrário, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E nem sempre você está fazendo alguma coisa errada. Nem sempre, melhor dizendo, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Às vezes a gente está fazendo tudo certo, mesmo assim o vento é contrário. Eles estavam em obediência a Deus. Veja bem, se eles estivessem em desobediência, que nem foi Jonas, né? Jonas estava no barco e tinha uma tempestade por causa que Jonas estava em desobediência. Agora aqui os discípulos estavam em obediência. E tinha mais ou menos uma tempestade também, um vento contrário. Ou seja, há situações que nós enfrentamos que às vezes é por desobediência, mas tem situações que mesmo em obediência, o vento é contrário. Mas veja bem, qual que é o objetivo do vento contrário nessa situação, irmãos? O objetivo é fazer você retroceder. É você voltar. É você desistir. É você achar que você não vai conseguir chegar onde Jesus determinou que você vai chegar. Porque Jesus deu uma ordem para eles. Jesus falou assim, entre no barco e atravessa para o outro lado. A ordem foi dada. E veja bem, eles estão em obediência, estão navegando, estão remando, e o vento é contrário, querendo impedir deles chegarem naquele determinado local que Jesus designou para eles chegarem. E veja bem, há lugares na nossa vida que Jesus quer que a gente chegue, e a gente encontra, às vezes, vento contrário nessa situação. Às vezes você sabe que Jesus já recebeu uma palavra de um profeta, Deus já mostrou para você de alguma forma que vai te abençoar, que tem um propósito na tua vida, e você está enfrentando ventos contrários. Ou seja, a gente às vezes pensa assim, mas por que essa situação só estou em obediência? Por que esse vento contrário? Muitas vezes, irmãos, o vento é contrário justamente porque a gente está em obediência. Nem sempre o vento é contrário porque a gente está em desobediência. Às vezes é pelo fato realmente de você estar em obediência que o vento é contrário. Você está fazendo tudo certo, você obedeceu a Jesus. Os discípulos, veja bem, eles obedeceram a Jesus. Eles não foram desobedientes. Eles obedeceram a Jesus e encontraram o vento contrário. Mas veja bem, irmãos, o vento contrário, ele quer fazer você parar, quer fazer você retroceder. Ele quer fazer com que você não chegue onde Jesus designou para você chegar. Mas o que você tem que fazer? Aquilo que eu falei no início do vídeo, da perseverança e da sabedoria. Agora, o que tem a ver a perseverança e a sabedoria? Tem a ver com a oração e jejum. Esse remar dos discípulos no meio do vento contrário. Porque veja bem, se eles param de remar, o vento está contrário, e eles param de remar,
o vento vai conseguir fazer eles retrocederem. O vento está contrário, eles continuam remando. Eles continuam remando, eles podem às vezes nem avançar muito, ou às vezes nem avançar nada, mas também não volta. Mas também não retrocede. Por quê? Porque continua remando. Ou se não, vai avançando de pouco em pouco, mas vai avançando. Por quê? Porque está remando. Ou seja, você diante do vento contrário na tua vida, você tem que estar remando. O que esse remar significa? O que simboliza esse remar? Esse remar simboliza você estar em oração e jejum. Quando você está em oração e jejum, o vento pode estar contrário, mas você vai prevalecer. Quando você está em oração e jejum, Jesus vai vir sobre as águas na tua vida. Jesus vai vir. Veja bem, uma vez os fariseus chegou para Jesus e falou assim: Senhor, os discípulos de João Batista jejuam e os discípulos do Senhor não jejuam. Por quê? Quando o noivo está junto, por que há de jejuar? Há momentos que o noivo não vai estar junto, aí você haverá necessidade de jejuar. Ou seja, quando você jejua, você atrai a presença de Jesus para a tua vida. Você atrai a presença de Jesus. Então o que acontece? Quando Jesus chega na tua vida, você está orando, você está atraindo a presença de Jesus. O que acontece? Aquela situação ela tem que cair por terra. Ela cai por terra. Por quê? Porque Jesus é Deus. Ele é Deus Filho. Tanto que quando Jesus chega no barco, ele vem caminhando sobre as águas. Mas na hora que Jesus chega no barco, diz que a tempestade cessa na hora. Por quê? Porque Jesus chegou. Ele criou o universo, ele criou o vento, ele criou o mar, ele criou tudo. O diabo pode até usar o vento e o mar para querer impedir de você chegar lá. O vento e o mar o que quer? Usar circunstâncias e impedir para você chegar lá. Vento contrário, tempestade. Ele pode até usar situações para querer impedir de você chegar lá. Mas se você estiver em jejum e oração, você vai chegar, não tem como. Por quê? Porque Jesus falou assim, a caça de demônios só saem com jejum e oração. E você está jejuando, e você está orando, você está usando os dois pilares de perseverança e sabedoria na tua vida. O que acontece? Você vai chegar. Não significa que você, orando e jejuando, que você não pode enfrentar vento contrário. Você pode enfrentar, mas você vai chegar. Por quê? Porque você está em jejum e oração. Você está atraindo a presença de Jesus na tua vida. Não tem como você não vencer. Não tem como. Não tem como, irmãos. Você não vencer se você estiver em jejum e oração. Não tem como. Porque você está atraindo a presença de Jesus. E aonde Jesus chega, o milagre acontece. Onde Jesus chega, o problema cai por terra. Onde Jesus chega, já era. Já era para o diabo, já era para o problema, já era para a circunstância contrária, já era. Não tem como você não vencer, porque Jesus chegou na tua vida. E muitas vezes, Jesus está de longe, vendo a situação. Jesus, ele estava vendo os discípulos de longe, enfrentando aquela situação difícil. Ele estava vendo. E chegou uma hora que Jesus falou assim, não, agora chegou o momento, eu vou lá visitar eles, vou mudar essa circunstância. E Jesus vem andando sobre as águas. Ou seja, se você permanecer no jejum e na oração, Jesus vai vir sobre as águas na tua vida. O que é esse vir sobre as águas? Ele vai vir às vezes numa situação que você menos espera. Ele vai vir por onde você menos espera. E o milagre vai acontecer na tua vida, a bênção vai vir, a vitória vai vir na tua vida. Mas você não pode desistir diante do vento ao contrário. Se os discípulos tivessem desistido, eles não tinham permanecido, porque eles já tinham voltado, já tinham retrocedido. Mas eles permaneceram remando, mesmo com o vento ao contrário. Permaneceram remando e não voltaram, não retrocederam. Você pode até passar por um período de vento contrário que parece que você não vai chegar, mas você vai. Mas o que eu quero passar para você, irmãos, não desista de orar e jejuar. Continue orando e jejuando. Leia a Bíblia. Ore e jejue, que a vitória é certa. Porque quando você ora e jejua, você atrai o céu, você atrai a presença do Espírito Santo, você atrai a presença de Jesus para a tua vida. Você atrai. Você veja bem, Jesus, que é o Filho de Deus. Quando ele acabou de se batizar nas águas, está escrito que o Espírito Santo, está escrito isso na Bíblia, que o Espírito Santo levou ele ao deserto para jejuar 40 dias. Se ele que é Jesus, que é o Filho de Deus, teve que jejuar, imagina a gente então.
Nós muito mais. Então, veja bem, irmãos, às vezes a gente estamos passando por uma situação difícil, estamos demorando para chegar naquele objetivo que era para a gente chegar. Por quê? Porque a gente não vive em jejum e oração. Não estou falando que você vai ficar todo dia jejuando. Você não vai mais ficar sem nenhum dia jejuar. Mas você tem que ser uma pessoa que alimenta constantemente o jejum e a oração na tua vida, mensalmente. Mensalmente. E não é um jejuzinho assim de pouco tempo, não. Fazer algum propósito de dias de jejum. Ou 3 dias, que nem Esther, ou o jejum de Esther. Ou de 21 dias, jejum de Daniel. Ou de 40 dias que Jesus jejuou no deserto. Você tem que fazer um jejum. E através desse jejum, você vai vencer essa circunstância. Você vai vencer. Porque veja bem, se Jesus teve que jejuar, ainda bem, muito mais nós temos que jejuar, irmãos. E veja bem, na hora que Jesus terminou os 40 dias de jejum, está escrito isso, está escrito que os anjos vieram e o serviram. Ou seja, toda vez que você está enfrentando uma luta e você vence, os anjos vêm e te servem, a vitória vem sobre a tua vida. Então veja bem, você pode estar enfrentando o vento contrário, mas se você ficar no jejum e na oração, você vai passar esse vento contrário, você vai rasgar esse vento contrário, Jesus vai chegar no barco e a tempestade vai cessar. E você vai chegar do outro lado e a bênção vai vir sobre a tua vida. Então não desista, irmão, não desista. Persevere no jejum e na oração que você vai vencer. Não tem como você não vencer. Está escrito isso na palavra. Está escrito. É dessa forma que funciona. Amém? Eu espero que eu possa ter te ajudado através dessa palavra. Que Deus te abençoe, irmão. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Peço que você dê o seu like, se isso te ajudou, se essa palavra veio de encontro a você. Eu te peço que você dê o teu like. Se inscreva no canal para nos ajudar. Deixe o seu comentário. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Espero que o Espírito Santo de Deus te fortaleça. E que você entre no jejum e oração e vence a circunstância que estiver enfrentando. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão.